Então, nós precisamos realmente aprender sobre sono, e a Semana do Sono de Pelotas começa hoje no seu 3º módulo. Então, Semana do Sono de Pelotas, Associação Brasileira do Sono e os nossos super convidados que vão nos dar, assim, muita informação para a gente poder aprender um pouco mais. Essas palestras são direcionadas aos profissionais da saúde e aberta à população em geral. Então, eu tenho a honra de apresentar a nossa primeira palestrante, a querida doutora Carolina de Paula Soares, otorrinolaringologista, médica do sono pela MB, doutora em otorrinolaringologia da USP, professora de metodologia científica e otorrinolaringologia da FAG e de otorrinolaringologia na UniOeste. Membro do Departamento de Medicina do Sono da ABOL, conselheira da Sociedade Ibero-Americana de Cirurgia do Sono e presidente do nosso último Congresso Brasileiro de Sono de 2019, que foi uma sucessão, né? Carol, tudo contigo. Obrigada, Clarissa, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui todo mundo junto, né? Eu falo que hoje eu estou, assim, radiante, porque eu estou vendo como as meninas do interior e do sul, a gente tem mais em comum do que a gente esperava, né, Clarissa? Eu estou aqui em Chapecó, com a Amanda, fazendo evento hoje, e eu achei engraçado que a gente é tudo um perfil meio engraçado, porque a gente não é do centro, né? Você já percebeu que nós somos do interior e brava e teimosa, as três? É isso aí, Carol, é isso aí. A gente vai em frente, vamos trabalhando e vamos nos ajudando, vamos embora. Então, agradeço muito o convite, muito bom estar com vocês. Espero cada vez poder estar mais perto de vocês, sinto saudade de abraçar vocês mesmo. E vamos falar rapidinho, porque é desafio em 10 minutos para a gente falar sobre a avaliação objetiva do sono, né? Porque a avaliação... A gente chama a polissonografia como se fosse o exame do sono, né? Como se fosse o único exame que fosse realmente avaliar objetivamente o sono. Então, a gente tem alguns pontos a considerar sobre isso. Então, eu objetivei aqui a gente conhecer os 4 tipos que a gente conhece e comentar algumas coisinhas. Para a gente não perder mais tempo, vamos começar lembrando quando que a gente tem que fazer a polissono. Então, a polissonografia, que é o exame do sono conhecido, ele é um padrão ouro, principalmente para a gente fazer diagnóstico de distúrbio respiratório do sono. A gente tem mais de 80 patologias do sono, mas não são todas que eu obrigatoriamente preciso do exame do sono. Basicamente, para a gente quantificar e poder fazer um tratamento, dá para dizer que o distúrbio respiratório do sono é meio exclusivo. Se eu tiver um paciente com toda a história de síndrome de perna inquieta e no dia da polissono ele não tiver perna inquieta, eu posso entrar com tratamento mesmo assim. Agora, se eu tenho um paciente com ronco, como é que eu vou saber se ele tem apneia ou não? Quantificar o estadio dessa apneia, se ele tem apneia, se ele só tem ronco, como é que eu vou propor um tratamento para ele sem quantificar? Então, realmente, o padrão ouro é o exame de polissonografia quando a gente fala em distúrbio respiratório. Ele também vai ser super importante, esse exame, né, para objetivamente a gente ver outros distúrbios do sono. Então, os distúrbios do movimento, hoje a gente vai ter muita palestra sobre bruxismo, então a gente sabe que ele é muito importante para a gente registrar, mas como os dentistas vão falar, a gente vai ter bruxismo não só de noite, vai ter de dia. A perna inquieta que eu comentei também é um distúrbio, as parassonias. Então, a gente tem distúrbios do sono diversos que vão poder a polissonografia esclarecer. Uma particularidade é que a polissonografia, o exame do sono, a gente realmente tem que tentar, né, um padrão de manter 6 horas no mínimo de gravação do exame, tá? E quando a gente fala 6 horas de registro, nem sempre a patologia do paciente vai permitir com que ele durma esse mínimo de 6 horas. Então, eu vou monitorizar ele por 6 horas, mas às vezes ele é um paciente que tem insônia e eu estou desconfiada que ele tem uma outra patologia associada, e ele pode, sim, não dormir. Então, eu gosto de comentar isso, porque às vezes a gente tinha aquele padrão, né, de eficiência do sono abaixo de 60 igual repetir exame, e isso está sendo cada vez mais revisto, depende da patologia. Então, pacientes que a gente sabe mesmo que são curto-dormidores, né, principalmente quando a gente sabe que tem insônia, talvez a gente tenha que se apegar às 6 horas de registro e não tanto ao tempo total de sono igual de 6 horas.
Idealmente, é um exame que deve ser supervisionado, então a gente vai ver qual é a diferença entre os tipos de exame e vai ficar meio óbvio qual que é a diferença que vai fazer a supervisão. E particularmente nas crianças, ele, além dos distúrbios do sono, ele é muito importante para a gente fazer diagnóstico diferencial de epilepsias. No adulto também, mas eu acho que muitas epilepsias aparecem principalmente à noite e a polissonografia acaba ajudando muito a família a fazer esse diagnóstico precoce. E para parasonias também a gente pode ter um uso, principalmente pelo público infantil, ser quem mais sofre das parassonias. Então, começando a falar dos tipos de exame, a polissonografia a tradicional, aquela que é recomendada pela Academia Americana, né? Ela é uma polissonografia da noite inteira, com registro, como eu falei, de pelo menos de 6 horas, vai ter o acompanhamento de um técnico treinado e ela tem pelo menos 7 canais de registro. Tá? Então, é o que a gente vai ter um laboratório do sono, no qual o paciente vai ser colocado o eletroencefalograma, o eletrooculograma, que vai permitir a gente registrar o movimento dos olhos, que vai caracterizar o sono REM, pelo menos o eletrodo de mento, que vai permitir a gente ver o tônus muscular do paciente, e a saturação da oxihemoglobina, além do fluxo aéreo e do eletrocardiograma. Então, quando a gente vai pensar nesse exame, é óbvio que com todos esses fiozinhos, eu tenho uma perda menor se o paciente estiver registrando com alguém vendo. Além de alguém ver, em algumas patologias recomendado, como nas parassonias, que exista a gravação. Então, além dos 7 canais de registro, seja também feita uma filmagem que permita ao médico fazer a interpretação das imagens que ele está vendo associado aos achados do eletroencefalo, do eletromiograma, né, e do fluxo todo. O balãozinho em azul é uma particularidade que eu coloquei, que em crianças, esse é o único tipo de montagem que é oficialmente recomendado pela Academia Americana. Nesse período de pandemia, a gente começou a ver alguns exames domiciliares serem usados, mas ainda não tem essa recomendação oficial que criança pode fazer. Tá? A gente lê mais ou menos igual adulto a partir dos 2 meses de idade, porque é ali, a partir dos 2 meses de idade, que a gente vai ter começa uma maturação cerebral que permite alguns achados. Então, lembrar que na criança a gente tem a recomendação mesmo, né, de estar fazendo a controle da pressão de CO2, o que torna um exame difícil. Eu, pessoalmente, não tenho laboratório de sono que faça criança de 2 meses, porque eu acho muito importante a gente seguir essa questão de falar sobre a hipoventilação, e para falar que tem hipoventilação, não é ver só uma saturação mantida, né? Para a gente afirmar no exame de polissonografia que tem uma hipoventilação, eu preciso controlar a pressão de gás carbônico. E a pressão de CO2 a gente depende de um capnógrafo, que é um equipamento que fica um pouco mais caro, e é o que a Academia Americana recomenda que tenhamos. Outra particularidade é que as crianças, às vezes, elas têm apneias centrais, né? Então, a gente também tem que marcar as respirações periódicas. E lembrar que a leitura, né, as regras, o padrão de leitura do sono do infantil é totalmente diferente do adulto, tá? Entre 13 e 18 anos é interessante a gente ressaltar que cabe ao profissional, né, decidir se ele vai encarar os eventos respiratórios pela regra de estagiamento do adulto ou infantil. Então, eu acho que é uma coisa que, quando a gente está laudando o exame de polissonografia, a gente tem que ser bastante descritivo e se atentar e deixar o médico que está assistindo essa criança fazer essa interpretação, né? Então, eu já tive pacientes que eu vi o laudo com 14 anos, foi laudado como criança, mas era uma criança que, ao meu ponto de vista, eu podia encarar ela como adulto, e isso muda bastante no meu tratamento, principalmente em distúrbios respiratórios do sono. Aqui é uma imagem para a gente ter uma noção, né, que eu acho que o público leigo, depois de tanto aqueles fiozinhos, o que vocês estão vendo? É isso que a gente vê. Então, esses primeiros 6 canais é o que a gente chama de eletroencefalograma, é o que está mostrando o que está passando na cabeça. Do mesmo jeito que o eletrocardiograma mostra um ritmo do coração, precisamos do eletroencefalograma. Ali a gente também vai olhar o eletrooculograma, que é o que vai permitir, então esse EOG aqui é o que vai permitir a gente ver os olhos se mexendo. O eletromiograma de queixo vai permitir eu ver se tem tônus muscular ou não. O eletromiograma das pernas, para eu ver se tem distúrbios, né, de movimento das pernas.
os sensores de fluxo de ar, que podem ser nasal ou oronasal por termistor, as cintas de esforço respiratório, de preferência tóraco e abdominal, o eletrocardiograma, o microfone, a oximetria e a posição. Então, isso tudo é o que a gente vai olhar a cada 30 segundos, depois a cada 120 segundos, daquelas 6 horas de registro, para dizer que estágio do sono, como é que foi o sono do paciente. Esse é o exame de polissonografia, então, tipo 1, tá? Eu coloquei esse quadro só para vocês terem um conhecimento do amadurecimento infantil. Então, a gente vê que a leitura mesmo, o estadiamento dos sonos, algumas características, alguns ritmos, alguns elementos gráficos do eletroencéfalo vão começar a aparecer ali com 1 mês e meio de vida, mas eles vão amadurecendo até os 15 anos. Por isso que cabe essa lembrança da particularidade da leitura e da interpretação do eletroencéfalo da criança. Então, a polissono infantil é muito diferente da polissono de um adulto. Partindo para o tipo 2, ela é uma polissonografia de noite inteira. O que muda? O paciente vai estar em casa, tá? Então, esse a gente começa a abertura daquele home sleep testing, né? Que a pessoa vai estar na casa dela e não vai ter o acompanhamento do técnico, tá? A gente vai ter as mesmas, é muito semelhante ao tipo 1, a gente vai ter os mesmos 7 canais. Porém, quando a gente for olhar graficamente, a gente vê que o eletroencéfalo, eu acabo tendo só 2 canais. Então, às vezes, é um pouquinho mais difícil a gente perceber alguns distúrbios do sono no exame domiciliar. Eu, preferencialmente, gosto de deixar para estudo domiciliar pacientes que são de distúrbio respiratório, mas não é errado, porque a gente também tem os eletrodos de eletromiograma das pernas, então a gente consegue fazer os outros diagnósticos. Tá? Polissono tipo 1 e tipo 2, a diferença realmente é onde o paciente está dormindo e se é assistido ou não. Já a polissonografia tipo 3, ela muda totalmente. Aqui a indicação passa a ser exclusiva para distúrbio respiratório do sono. Aqui, para classificar como esse tipo de polissonografia, esse exame tem que ter pelo menos 4 parâmetros: fluxo aéreo, esforço respiratório, frequência cardíaca ou eletrocardiograma e a oximetria de pulso ou alguma medida de saturação do oxigênio. Então, pelo menos 2 canais que mostrem os movimentos respiratórios, tá? Ou de fluxo, tem que estar ali para a gente acompanhar. Esse exame também não tem o acompanhamento de técnico, exclusivo para a apneia obstrutiva do sono. Então, aqui a gente tem a imagem que a gente vê que aquela parte de ver o ritmo cerebral para dizer em qual estágio do sono a pessoa está, desapareceu. Também desapareceu o eletromiograma, que me diria se eu tenho tônus muscular, se eu tenho tônus muscular ritmado. Então, com esse exame tipo 3, a gente não consegue fazer diagnóstico de distúrbios de movimento, nem bruxismo, né? E isso eu acho muito legal, porque mostra que não é qualquer polígrafo, não é qualquer exame de sono que serve para todos os distúrbios. Gosto de enfatizar que o tipo 3 e o tipo 4 são exclusivos para a apneia obstrutiva do sono. A polissonografia do tipo 4, ela é muito interessante, principalmente quando a gente pensa que 80%, 90% da população que tem distúrbio respiratório não tem esse diagnóstico. Então, com 1 ou 2 parâmetros, eu vou ter um exame que vai registrar durante 6 horas, pelo menos, de noite, o fluxo ou a oximetria de pulso, né? Então, eles são equipamentos que vão incluir ou a oximetria, a frequência cardíaca, o ronco. Eles, se puderem incluir o fluxo aéreo, seria melhor, mas a maioria não vai. Não tem acompanhamento clínico na maioria das vezes, tá? Acho que o exemplo que a gente tem na nossa realidade do Brasil é, né, o Biologix, né, que a gente tem realmente visto que faz fantásticos diagnósticos. Então, aqui a gente vê, é um exame fácil, barato e que consegue ter um valor preditivo positivo muito bom. Acredito que o Dr. Jorge vai abordar mais para frente a apneia do sono. Então, é um exame que, para confirmar que eu tenho apneia, ele é fantástico, mas para fazer outros diagnósticos, ele não é suficiente.
Agora, um exame que deu muito o que falar quando ele saiu foi a tonometria arterial periférica. Esse exame não é só uma oximetria, já estou quase encerrando, falta 2. Ok, é só para avisar. Obrigada, amiga. Então, ele foi um exame proposto para diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Ele funciona bem diferente, esse sensor ele é uma pletismografia digital modificada, então ele vai estar medindo o volume arterial do dedo. Com isso, ele está vendo uma função adrenérgica que vai refletir a atividade simpática. A partir desse momento que ele está medindo a atividade simpática, além de dizer as apneias, hipopneias que fazem uma ativação simpática, então isso a gente interpreta como despertar, ele também vai me mostrar vasoconstrição, que é uma atenuação do sinalzinho da plexmografia. Tá? Por meio dessas mudanças da atividade simpática, ele pode até dizer o tempo total de sono e querer inferir quando eu estou no sono REM e quando eu estou acordado. Mas ainda é um exame que a gente tem que pensar nele no diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Quais exames, então, quais distúrbios, né, eu posso diagnosticar pela polissono? Então, dos distúrbios respiratórios, em paciente de alto risco, usem questionário se vocês estão na dúvida, acho que o questionário Stop Bang é um que ajuda muito. Tipos 3 e tipos 4 não avaliam os distúrbios não respiratórios do sono, mas eles alguns sinais indiretos, então se eu tenho uma ativação simpática, um aumento de frequência cardíaca na tonometria, ou na tipo 3 ou na tipo 4, repetidamente eu posso pensar em alguns distúrbios que aconteçam mais em alguns estágios do sono, mas são exames para apneia obstrutiva. A apneia obstrutiva do sono no tipo 1, quanto na domiciliar, gente, de uma noite para outra, né, a gente vai ter 20% de falha no diagnóstico de pacientes com apneia leve, tá? Então, a gente tem essa variação de 15% a 25% em noites consecutivas, tá? Isso é uma frase que acho que o Jorge já usa muito, né, que é uma foto, tá? A gente tá vendo aquela noite, talvez na noite seguinte seja 25% pior ou melhor. Isso é legal a gente lembrar porque o paciente fala muito, ele questiona muito que aquela noite de sono foi totalmente atípica, totalmente diferente da noite dele normal. Outros diagnósticos, né, que a gente ainda pode ter maior falha, seriam as parassonias e os distúrbios do movimento, né? Então, a parassonia você pede para ver o paciente com sonambulismo e na noite que ele vai fazer o exame, ele não tem nada. Isso vai acontecer, mas não é fundamental. Por isso que eu digo que a polissonografia é padrão ouro para distúrbio respiratório. Para a gente encerrar, eu só quero colocar aqui uma coisa que às vezes amedronta alguns colegas da medicina do sono, o pessoal que tem laboratório. E essas monitorizações, os wearables, como é que a gente vai lidar com isso? Eu acho que eles são super importantes. A gente ainda tem 80% dos pacientes que não entraram num diagnóstico. Acho que é por aí que a gente tem que ver uma oportunidade desse paciente começar a triar possíveis problemas. E depois dele triar um possível problema, o especialista do sono verificar qual que é o exame adequado para ele. Então, o objetivo, né, o exame objetivo da polissonografia, do sono, é uma amostra de uma noite de sono. Tudo a mais que você puder coletar vai só contribuir para o diagnóstico desse paciente. Gente, acho que era isso nesses 10 minutinhos, Clarissa. Não sei se era isso que vocês tinham pensado de falar. Perfeito, Carol. Olha, parabéns pela aula, foi super didática. O que a gente quer mostrar para todos sempre é isso, assim, o que existe, o que é feito, como a gente pode usar, a tecnologia atrapalha. Não, a tecnologia ajuda muito, atrapalha em algumas coisas, mas nos ajuda muito mais do que atrapalha, sob o meu ponto de vista. O que a gente precisa saber? Que polissonografia, existem vários tipos hoje de polissonografia e a gente tem que saber, como profissionais da saúde, o que solicitar. Esse é fundamental, né? O que é tipo 1, o que é tipo 2? Eu quero que o paciente faça uma polissonografia. Muitas vezes o laboratório liga e pergunta qual é a polissonografia, qual é a queixa, entra em contato com o médico, porque realmente isso é extremamente importante. Carol, muito obrigada, você está liberada, você tem todo o evento pela frente ainda para finalizar ali com a Amanda, uma boa sorte para vocês aí, sucesso, obrigada, tá? Gente. Obrigada, Carol. Obrigada.
Excelente palestra. Depois eu vou assistir gravado lá no YouTube da associação. Obrigada. Isso mesmo. Beijo, pessoal. Obrigada, Carol. Só sai do ao vivo, então, para poder o George, que é o nosso próximo convidado, entrar. Perfeito. George, agora vai ficar contigo. Vai ficar contigo porque dentro disso que a Carol falou, a gente então vai detalhar esse paciente apneico, porque a síndrome da apneia, ou melhor falando hoje, a apneia obstrutiva do sono é um dos distúrbios do sono mais prevalentes e com consequências bastante negativas durante o dia, como diminuição do alerta, como sonolência excessiva diurna, enfim, tudo isso então vai ficar com o George, porque ele vai objetivar essa avaliação. Dr. George, então, do Lago Pinheiro, ele é otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, doutorando em ciências pela USP, coordenador médico do Laboratório do Sono do Hospital Rubem Berta e médico da Unidade do Sono do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Fica contigo como investigar o provável apneico, Jorge. Olá a todos, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Clarissa, é sempre um prazer estar colaborando, então fiquei muito honrado com o convite. E suceder uma aula magnífica da Carol facilita muito o processo, né? Então, os assuntos estão plenamente conectados. Então, como que a gente pode investigar o apneico? Eu acho que essa é uma questão muito séria, que a gente precisa pensar de uma forma muito clara, né? Porque é uma doença muito prevalente. A gente sabe que a apneia do sono é uma obstrução total da via aérea. As hipopneias são obstruções parciais. Esse conceito já está muito claro. E com isso vai gerar digamos assim, algumas consequências, né? Como as dessaturações, como os despertares. Isso vai impactar diretamente na qualidade de sono, na qualidade de vida e na saúde de uma forma geral. Quando a gente pensa em apneia do sono, a gente pensa numa doença que não está tão distante, pelo contrário, ela está muito perto, né? A gente sabe que tem uma prevalência ali em torno de 33% nesse estudo tão clássico ali do grupo da Unifesp, e a gente sabe que essa prevalência ela vai aumentando no decorrer da idade. Então, por volta dos 50 anos, essa prevalência vai ser também próxima aos 50%. Então, a doença vai ser muito mais fácil encontrar alguém após 60 anos tendo apneia do que não tendo, né? E entre os homens, essa prevalência pode chegar até 41%. É assustador isso, porque é uma doença que ela vem envolvida de muitos mitos, por vezes, né? Porque a gente acha que roncar faz parte da vida, né? A gente tira brincadeiras aí com o roncar, ninguém quer dividir o quarto com uma pessoa que ronca, e a Associação Brasileira do Sono a Associação Brasileira de Otorrino, né, lançou uma campanha que ronco não é piada, porque, na verdade, achar que o ronco é engraçado faz a gente não buscar ajuda. E o ronco, na verdade, ele é um problema, uma obstrução que precisa ser melhor investigado. E essa estimativa global, ela chama atenção para um problema, porque a gente está falando de uma doença que são estimadas para o mundo cerca de 1 bilhão de pessoas. É muita gente. E quando a gente fala do Brasil, né, a gente está num lugar de destaque, a gente está em terceiro lugar em números absolutos da doença. A gente tem cerca de 49 milhões de apneicos no Brasil, sendo que desses, 25 milhões têm a doença na forma moderada ou grave. Então, a gente precisa estar atento que essa pessoa é o pai, é a mãe, é o parente, é o amigo que está dormindo, está roncando na sala, assistindo TV, e precisa ser orientado a buscar uma ajuda profissional e uma avaliação. E aí vem essa questão, né? Nós temos uma população de alto risco para a apneia do sono e, às vezes, a gente não tem um método diagnóstico que seja acessível. A gente tem um método muito completo, a polissono tipo 1, tipo 2 também responde por muitas informações que a gente gostaria de ver. Mas, às vezes, uma cidade menor, às vezes também o custo pode dificultar o acesso para muitas pessoas. E esse desafio a gente precisa vencer, e por isso tem se buscado novas tecnologias para se avaliar melhor essa questão do sono. E o sono, a apneia do sono, além de ser um problema de saúde, ele é também um impacto financeiro importante. Essa estimativa do ano de 2016 mostrou que a gente tem cerca de 149 bilhões de dólares investidos em consequências da apneia do sono não tratada, do subdiagnóstico dessa doença, somente nos Estados Unidos.
Então, é uma doença que, se a gente não convence aí pelo ponto de vista da saúde, a gente convence pelo ponto de vista econômico, né? Infelizmente, porque tem um impacto enorme na produtividade, acidente de trabalho e gerando também doenças como saúde mental. A gente está falando aqui de um sono de qualidade, mente sã, mundo feliz. Esse é o tema, né? E a gente sabe que a apneia do sono prejudica tanto a qualidade do sono que pode ser um gatilho para doenças de ordem mental. Então, o paciente está na nossa frente. E aí, o que a gente faz, né? A doutora Carol já mostrou os 4 tipos de exames. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma história clínica muito completa, né? Buscar muitas informações. E aqui a gente tem profissionais que não são especialistas do sono, pode estar assistindo a gente, mas a gente precisa entender que a nossa história ela não pode estar limitada somente ao que acontece no dia, né? A gente não tem uma medicina do dia ou uma medicina da noite, a gente tem uma medicina única que enxerga esse paciente nas 24 horas. E perguntas simples, como se você ronca e acorda cansado, precisam fazer parte da nossa anamnese. O exame físico, que pode, muitas vezes, já nos suspeitar, nos levantar uma suspeita, né? E o grande problema é na hora da gente levantar os exames complementares. Por quê? Porque a gente precisa ver a melhor opção para aquele paciente. Isso não tem uma receita de bolo, na verdade. A gente precisa levar em consideração qual o método mais indicado, clinicamente falando. A gente precisa pensar, esse exame, ele está disponível na minha região? Ele está disponível para o meu paciente? Porque se ele tiver que viajar 4, 5 horas para fazer o exame, 2 horas que seja, isso já pode ser um fator limitante para a realização. Esse meu paciente, ele se adequa a esse método? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que eles dormem mais tarde e acordam mais tarde. Às vezes, vai fazer a polissonografia, eles não dormem nada. Então, a gente precisa, de repente, pensar no método domiciliar, já me ajudaria muito a ter as respostas que eu buscaria, né? Pacientes que têm limitações, pacientes que têm outras comorbidades e também o que eu quero buscar com aquele exame. Isso a Carol deixou muito claro, né? Porque se eu quero buscar, por exemplo, uma avaliação de um transtorno de comportamento, o exame domiciliar não vai me dar essa resposta. Precisa ser feito o exame no laboratório e o laboratório ele continua com o seu papel de destaque aí na avaliação dos pacientes com transtorno do sono, né? Mas aí a gente está falando aqui de uma população com muitos casos de apneia e a gente está falando de testes que muitas vezes não estão disponíveis facilmente, digamos assim, para o público em geral. Mas em termos de evidência científica, o que nós temos, né? Então, a Academia Americana do Sono, ela publicou um guideline falando sobre esses métodos, né, que podem ser feitos em casa. E os métodos, eles podem ser indicados principalmente para pacientes que não tenham doenças muito sérias, digamos assim, e que tenham um risco para a doença apneia do sono, do perfil moderado ou acentuado da própria doença, né? E aí a gente fala muito de índice de apneia e hipopneia, né, como uma métrica, que é uma métrica importante, mas a gente precisa se acercar de outras medidas. Uma delas, por exemplo, é o índice de saturação da oxihemoglobina, que é o IDO, a saturação média, a saturação mínima desse paciente. Isso já vai me predizer muita coisa que a gente precisa entender sobre a gravidade da doença. Mas, por exemplo, quando a gente tem isso aqui, que é a própria apneia do sono, o que a gente observa? Que isso é o médico ou o outro profissional que está analisando o exame, né? A gente vê que o paciente ele tem uma pausa respiratória seguida por uma dessaturação. Então, na maior parte das vezes, o evento respiratório vem com uma dessaturação, né? Então, aqui a gente vê claramente a apneia seguida da dessaturação. Essa dessaturação, que é uma queda na oxigenação e um retorno a um valor aceitável, ela é chamada de hipóxia intermitente. E a hipóxia intermitente é um fenômeno que acontece exclusivamente nos pacientes que têm apneia do sono. É o único evento, a única doença que tem hipóxia intermitente noturna enquanto dorme é a apneia obstrutiva do sono. Então, isso seria uma espécie de impressão digital da doença. E a hipopneia, ela também pode vir com as dessaturações. Não é um evento obrigatório, mas ela também pode vir. Mas a gente tem também eventos que não dessaturam, seja apneia ou hipopneia, que podem vir associados ao microdespertar. Então, pensando nisso, que a maior parte dos eventos respiratórios, eles vêm com uma dessaturação, e a dessaturação seria um método mais simples de se analisar, se eu pudesse ter um método diagnóstico que usasse a contagem desses eventos de dessaturação, a saturação média, a saturação mínima, para poder diagnosticar a apneia. Então, essa busca nos levou
a realmente fazer uma pesquisa interessante no laboratório do sono do INCOR, e nós coletamos durante um ano, fazendo uma oximetria de alta resolução associada ao exame completo. E com isso nós fizemos a validação de um método tipo 4, que é a oximetria, que aqui no Brasil a plataforma é o Biologix, tá? Então esses dados foram publicados e foram apresentados no Congresso da Academia Americana de Tórax em 2018. Então, esse método se baseia na contagem da hipóxia intermitente. Então, ele não vai te dar o índice de apneia e hipopneia, mas o IDO. E esse IDO, ele é uma medida nova, então surgiu agora recentemente? Na verdade, não. O IDO já é falado há muito tempo. Esse trabalho de 97, ele já falava sobre o uso da oximetria e do IDO para avaliar como screening a apneia do sono moderada ou grave. Alguns países, principalmente a Inglaterra, já utiliza com uma certa frequência a oximetria noturna como método de avaliação da apneia do sono. E a gente aqui no Brasil ainda temos essa ideia da polissonografia completa, que é algo super legal, né? Ninguém está aqui para criticar, pelo contrário, eu trabalho em laboratório do sono, eu sou super fã da polissonografia completa, mas num quadro de saúde pública que a apneia do sono nos proporciona, a gente precisa pensar em facilitar mais o diagnóstico, qual perfil de paciente se beneficia melhor de um método mais simplificado, digamos assim. Então, todos os exames da área do sono, seja o método tipo 1, todas as polissonografias do 1 ao 4, elas vão dar esse cenário aqui. Saturação média, saturação mínima, número de dessaturações, e o IDO e o tempo de saturação abaixo de 90. Esses dados, muitas vezes, são negligenciados por nós, né? Que a gente olha só índice de apneia e hipopneia e acha que está tudo bem. Mas a gente pode lançar mão de outras medidas, né? E hoje a gente fala muito de uma medicina de precisão mais particularizada para avaliar o nosso paciente. E levar em consideração essas medidas vão me ajudar não só a determinar a terapia, mas entender o prognóstico desse paciente, entender o que a gente espera de risco cardiovascular e metabólico para esse paciente. Então, a saturação da oxihemoglobina é uma medida importante para se avaliar. E aí, alguns trabalhos já começaram a comparar, né, o IDO com o IH e já começaram a entender que o IH sozinho ele não responde por muitas coisas. Então, o IDO ele pode sim ser utilizado como substituto para o IH para estimar o número de eventos respiratórios. E, além do mais, o IDO é um importante preditor para comorbidades como hipertensão e diabetes, que são doenças que nós vimos todo profissional de saúde ver com muita frequência nos seus consultórios, nos seus atendimentos, né? Então, essa questão de se estudar um método mais simples já é uma dúvida de muitas pessoas, né? Então, esse trabalho aqui do pessoal do grupo do Dr. Tufik, ele avaliou o quê? Pegou um canal único de oximetria dos pacientes que foram submetidos à polissonografia completa utilizados no Episono e foi visto utilizando a oximetria somente, a oximetria com questionário e outros questionários isolados. E a gente vê aqui em laranja que a utilização da oximetria foi o que mais se elevou o grau de acerto na avaliação dos distúrbios respiratórios do sono, principalmente a apneia. Então, quando nós temos a oximetria combinada com informações importantes, principalmente informações demográficas e clínicas, é uma opção viável para o rastreio da apneia do sono. Então, além do questionário em si, nós podemos lançar mão desse método para registrar e documentar isso, né? Então, esse é um quadro de um paciente que tem apneia do sono, né? Que a gente olha e diz assim, não tenho nenhuma dúvida do que está acontecendo. Então, eu olho aqui essa curva de oximetria, o que a gente observa? Uma curva muito espessada. Quando eu vejo aqui, só um minutinho, perdão. Quando eu vejo aqui os números, a escala, eu vejo que esse paciente tem momentos que vem abaixo de 80%, como aqui, né? Então, por que essa curva é tão espessada? É aquela hipóxia intermitente. A gente vê que o indivíduo está caindo a oxigenação, mas caindo numa diferença muito grande ao patamar inicial e agora o patamar mínimo que ele está atingindo. E ele volta para um patamar, digamos assim, tolerável. E, novamente, ele tem uma apneia ou uma hipopneia e, com isso, cai novamente a saturação. Quando nós juntamos todos esses eventos e condensamos isso numa curva, numa linha de oximetria, o que a gente vê? Essa curva muito espessa, muito alongada. E hoje a gente sabe que não é só importante saber que esse paciente dessatura,
mas é importante também saber o quanto ele dessatura, né? A gente sabe que tem perfis de pessoas diferentes. Lembrando que o índice de apneia e hipopneia, qualquer índice, na verdade, é uma medida matemática, é uma medida de frequência. Então, quando a gente mede o número de eventos por hora de sono ou por hora de registro, eu não estou diferenciando um evento do outro. Eu estou apenas dizendo que há um número X de eventos por hora de sono ou de registro, né? Então, é como se eu estivesse distribuindo apneias e hipopneias achando que elas são todas iguais. Mas, na verdade, tem eventos que desaturam muito mais, tem eventos que têm uma duração menor ou duração maior, e isso, o índice, ele pode maquiar. Então, como que a gente olha isso? A gente diferencia melhor, analisando a curva de oximetria. E, com isso, eu vou olhar com muito mais precisão o quanto que esse paciente desatura. Além do mais, eu preciso sempre avaliar a saturação média, é algo que vai me dizer muita coisa sobre o quanto que esse paciente está, digamos assim, com um risco cardiovascular aumentado para uma doença que não está sendo tratada. Então, quando eu olho esse perfil e analisando ainda mais outros dados, como a própria frequência cardíaca, nessa terceira linha que a gente observa, a gente vê uma variação muito grande, mostrando todos esses sintomas, esses sinais autonômicos da doença da apneia do sono. Então, a apneia é uma doença que vem realmente causando essa hipóxia intermitente, e registrar através de um método, digamos assim, simplificado, já pode me ajudar muito, com muitos casos. É lógico que a gente tem situações que o paciente ele não vai se identificar tanto com o exame mais simplificado, ele vai precisar de uma avaliação mais completa, mas quando a gente pensa em 49 milhões de apneicos no Brasil, a gente precisa sair um pouco das quatro paredes e buscar métodos que cheguem até a casa do paciente, né? Esse paciente está lá buscando e muitas vezes sofrendo as consequências de uma doença não tratada. Pensando nisso, o IDO ele pode ser utilizado para algumas situações, né? Então, a gente pode utilizar essa medida tanto para o diagnóstico, como também para o screening, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes com obesidade, pacientes com hipertensão, pacientes com insuficiência cardíaca. Eu posso fazer, dentro de uma população, o screening dessa doença. Pode ser realizado avulso, pode ser realizado dentro de um programa de check-up, tá bom? E também uma situação muito interessante é que hoje permite que seja feito o segmento dos pacientes que já estão em alguma terapia, seja um pós-cirúrgico, seja um paciente que faz a utilização do CPAP, por exemplo, né? A gente sabe que tem pacientes que o índice de apneia e hipopneia está super controlado, mas a saturação não está tão legal ainda, e a gente pode seguir esse paciente com um exame simplificado em casa, que a gente pode fazer mais de uma amostra, isso também facilita muito. A doutora Carol falou sobre os 25% de variabilidade. Então, quanto mais a gente tem possibilidade de repetir a amostra, melhor é a acurácia do exame, né? Melhor a resposta do que eu estou buscando. Além do mais, a gente pode, num paciente que está num programa de perda de peso, paciente que está utilizando aparelho intraoral, que antes a gente ficava esperando sempre a polissonografia, e hoje você pode, com o aparelho, com o oxímetro, fazer o acompanhamento e ir fazendo ajustes, né? Então, foi realmente uma situação para trazer uma solução para muitas questões que antes o profissional do sono tinha dificuldade. E, além do mais, o paciente ele pode ser um sujeito ativo nesse processo, né? A gente pode aumentar o engajamento desse paciente no tratamento que foi prescrito para ele, porque a gente vê em números objetivos, né, o controle dessa saturação da oxihemoglobina. Então, realmente, pensar no método simplificado pode nos trazer respostas que realmente a gente precisa e gostaria muito, né? Então, de uma forma geral, a gente tem um paciente conosco, a gente precisa pensar em como diagnosticar. É lógico que a gente tem métodos, até através de questionários, que já podem nos indicar muitas coisas, né? O questionário de Berlim, por exemplo, ele pode fazer uma triagem muito interessante. Às vezes, o paciente está no seu consultório, ele vai respondendo isso, e você já tem essa medida de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais tranquila, né? Mas, por exemplo, num paciente com suspeita clínica de apneia do sono, o que a gente faz, né? Então, em primeiro lugar, é essa pergunta. O paciente tem sinais e sintomas de que apresenta risco aumentado para uma apneia moderada ou acentuada? E quais seriam esses sinais e sintomas? Sono não reparador, engasgos, roncos, pausas respiratórias presenciadas.
E tem algumas situações que foram incluídas também no diagnóstico, né? Como, por exemplo, desordens da ordem mental, doenças mentais, como, por exemplo, ansiedade, depressão. Além do mais, pacientes hipertensos de difícil controle. Então, essas situações, elas também nos obrigam a pesquisar as doenças relacionadas à apneia do sono, as doenças do sono, né? E aí a gente pergunta também, esse paciente tem alguma doença neuromuscular? Tem história de acidente vascular cerebral? Ele tem risco, por exemplo, para uma hipoventilação relacionada ao sono? Ele usa muitos remédios? Esses remédios influenciam no controle respiratório do sono? Ele tem algum outro transtorno do sono? E isso é fundamental na hora da gente escolher o método que vai indicar para o paciente. Porque a gente olha o paciente com apneia, a gente já faz a associação clássica, né? Apneia igual sonolência. Mas se eu falar para vocês que a apneia não é a principal causa de sonolência na população. A primeira causa de sonolência na população é privação do sono. É você não dormir o quanto que você precisa. A segunda é privação do sono também. A terceira e a quarta é privação do sono. Depois vem as outras. Então, sempre você tem que buscar a rotina do seu paciente. Então, o paciente vem no seu consultório, perguntas simples: que horas que você vai para a cama e que horas você sai da cama? Isso já vai te dizer muita coisa. O paciente preencher um diário do sono. Então, são situações que fazem muita diferença, porque às vezes a gente institui uma terapia, né, sei lá, o aparelho intraoral, fonoterapia para tratar a apneia, e quando a gente vê, o paciente diz: nossa, doutor, eu estou até melhor do ronco, mas eu mantenho muita sonolência durante o dia. E às vezes essa sonolência vem porque ele está dormindo pouco. Então a gente precisa enxergar esse paciente de uma forma global. Agora, se esse paciente tem muitas doenças, tem muitos medicamentos, de repente vamos pensar, né? O método simplificado vai ser talvez um screening, ou eu posso já mandar direto para o laboratório do sono. Se eu faço um exame simplificado e o diagnóstico veio positivo, eu já vou para o tratamento. Então, já estou autorizado a tratar esse paciente para a apneia do sono. Agora, se veio negativo, eu posso repetir novamente o exame, se tiver facilidade, ou fazer o exame completo no laboratório e, a seguir, fazer o segmento desse paciente com o tratamento e a terapia adequada, tá certo? Então, os métodos simplificados para avaliação da apneia do sono são uma realidade, né? A gente chama simplificado, mas, na verdade, quanto mais o método nos dá menos informações, digamos assim, mais ele nos exige um raciocínio clínico, né? Então, conhecer a doença. Então, pensar na apneia do sono pelo olhar da oximetria me exige entender melhor a doença do ponto de vista fisiopatológico. Isso foi um exercício que eu tive que fazer durante minha formação de sono, né? Que muitas vezes meu orientador de doutorado, que ia discutir os casos comigo, já dizia: vamos olhar a oximetria, isso aqui não está combinando. Então, a oximetria é uma medida que não tem intervenção de nenhuma análise externa. É realmente um registro fiel do que acontece naquela noite. Então, a gente não pode olhar o sono por um único aspecto, né? Nem exclusivamente pelo estagiamento do sono, mas a gente tem que olhar de uma forma global, e a oximetria é uma ferramenta muito importante para o diagnóstico e segmento dos pacientes com apneia do sono. Agradeço muito a oportunidade, fico feliz de ter participado, e qualquer dúvida, comentário, só mandar para a Associação Médica de Pelotas, que a gente vai ter o prazer de responder. Jorge, muito obrigada, foi maravilhosa essa tua aula. Eu fico pensando aqui que a poligrafia tipo 4 é uma alternativa extremamente importante para a nossa saúde pública. Vai nos dar a possibilidade de triar esses pacientes e atender esses pacientes de uma forma mais precisa, né? E outra coisa que me chama atenção, eu já trabalho com sono já há alguns anos, que a poligrafia veio também para nos lembrar que a apneia obstrutiva do sono vai muito além do IH. Então, isso assim marcou muito, né, o laboratório, a gente que lê exame, a gente que lauda exame, porque assim, ó, a gente passa a ver o IDO como realmente o marcador da gravidade da patologia, vamos dizer assim. Então, lógico, ele não é só o único, mas ele é o grande marcador de gravidade, eu posso dizer assim. Então, o trabalho que foi feito foi um trabalho fantástico, né,
por ti, o teu doutorado, com essas avaliações de poligrafia, nos acrescentou absurdamente muito, né? Parabéns, eu acho que abriu assim a possibilidade, inclusive, dos outros profissionais da saúde que curtem trabalhar com sono, que gostam de trabalhar com sono, ter uma ferramenta para poder triar e encaminhar. Muito obrigada, Jorge, foi fantástico. Obrigada mesmo. Agora eu te peço para sair do ao vivo, para entrar a Débora, que vai ser a nossa próxima palestrante. A Débora, então, ela vai falar sobre a relação da apneia obstrutiva do sono com o desempenho durante o dia e qual esse papel quando a gente pensa no dentista do sono. O que o dentista do sono aonde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer para poder manejar esse paciente. A Débora, então, posso apresentá-la como minha filha, cirurgia dentista, membro da Associação Brasileira do Sono, especialista em dentística e odontologia estética, sócia proprietária do Instituto do Sono de Pelotas, credenciado pela Bessono, e certificada em odontologia do sono pela Bros. Débora, agora é contigo. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Acho que estão. Vamos iniciar, então. Vou falar um pouquinho de qual a relação, né, da apneia obstrutiva do sono com o desempenho durante o dia e qual o papel do dentista do sono. Então, aqui a gente tem as desordens do sono, e o dentista vai estar atuando ali nas desordens respiratórias do sono e nas desordens relacionadas ao movimento, né, onde se encaixa o bruxismo do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? Acho que já foi bem falado, né, pela Carol, pelo Jorge, né, dessa pausa respiratória durante o sono. Esse estudo aqui, que o pessoal que trabalha com sono já conhece de ponta a ponta, né, Ipsono 2010, que foi observado 32,8% da população tinha apneia obstrutiva do sono. É um dado muito relevante. O fenótipo, né, da apneia obstrutiva do sono, o fator de risco mais reconhecido é a obesidade, mas a gente também tem fatores não anatômicos muito estudados, né, agora, fenótipo. A apneia obstrutiva do sono é um importante problema de saúde pública, associado à hipersonolência, acidentes, morbidade cardiovascular, comprometimento cognitivo, ansiedade, depressão e disfunção metabólica. Então, tudo certo no som? Então, a gente tinha uma ideia antes, né? Seja produtivo, a gente estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Então, deu o seu máximo e a população ia esquecendo do sono e de quão importante. E de uns tempos para cá, a gente vem numa nova, né, temática. Estude enquanto puder, trabalhe enquanto necessário. Viva porque a vida não é uma guerra. Depois viva o que você planejou, né? Então, o seja produtivo tem muito a ver com um sono de qualidade. Como que a apneia pode interferir, né, no meu desempenho em vigília? A apneia obstrutiva do sono, né, como o Jorge falou, muito da hipóxia intermitente, né, que a gente tem durante a noite, também causa uma fragmentação do sono, o que está relacionado à sonolência excessiva diurna e consequências neurocognitivas no dia seguinte, né? Então, essa hipóxia intermitente, né, causa uma alteração na homeostase do oxigênio, levando a perdas neurais e neuropsicológicas. Então, aqui a gente tem um quadrinho, né, relacionando o quanto isso pode ser maléfico para a sua saúde, né, uma apneia obstrutiva do sono, no processamento cognitivo. Vai ter uma habilidade reduzida para digerir informação, lentificação na execução de tarefa, aumento dos erros, declínio nas respostas corretas por unidade de tempo. Quanto à memória e atenção sustentada ou vigilância, né? Habilidade diminuída para registrar, armazenar, reter e recuperar a informação, incapacidade de manter a atenção ao longo do tempo,
Atenção dividida, né? Incapacidade de responder mais de uma tarefa ou estímulo, tal como conduzir um veículo. E na função executiva, problemas na manipulação e processamento de informação, planejamento e execução inadequados, desorganização, prejuízo do julgamento e tomada de decisão, inflexibilidade, são algumas das consequências, né? E além das consequências para o indivíduo, a gente tem as consequências para a sociedade, né? Então, a gente vê aí dados de 42% dos acidentes de trânsito relacionados ao sono. Motoristas que sofrem de apneia do sono apresentam riscos de 2 a 7 vezes mais chances de provocar acidente nas rodovias. Aqui a gente tem uma arquitetura do sono bonitinha, né? Ali o estágio de sono REM, N1, N2, N3, que é o sono profundo, né? E eu adorei esse próximo que eu achei na internet, Meu Sono, né? Então, uma arquitetura do sono toda bagunçada aí, que pode estar relacionado com a apneia obstrutiva do sono, né? Então, a gente não vai ter as porcentagens que a gente deveria ter para um sono de qualidade. Então, chegamos aqui, qual é o papel do dentista do sono, né? Achei esse aparelho bucal no Amazon por apenas R$ 36,90. Eu acho que esse não é o papel do dentista do sono, né? Eu acho que vai muito além, como a gente tem visto, o sono de alta complexidade, a gente tem que entender para saber encaminhar. Então, a gente tem que reconhecer, né, o que o dentista tem que fazer. Ele tem que reconhecer um possível distúrbio do sono e os fatores de risco associados, orientar e recomendar apropriadamente o paciente e encaminhar ao médico. Iniciar e monitorar o tratamento com o aparelho intraoral como parte da conduta conjunta com o médico. Monitorar e tratar potenciais efeitos colaterais dos aparelhos intraorais. Realizar o acompanhamento do paciente em tratamento com aparelho intraoral em longo prazo. Até vou puxar um gancho aqui do George, que disse da importância também da gente ter o oxímetro, né, no acompanhamento do aparelho intraoral, para a gente ver se está melhorando essa dessaturação de oxigênio durante o tratamento. Evitar estar envolvido em equipes multidisciplinares no manejo cirúrgico dos pacientes com apneia obstrutiva do sono. Trabalhar em crianças ou adolescentes preventivamente, promovendo crescimento ósseo adequado para minimizar quadro de futuro apneia obstrutiva do sono, ou em crianças com ronco ou apneia obstrutiva do sono, através de tratamento ortodôntico ou ortopédico funcional, o que a Andrea, né, na próxima palestra, vai nos falar mais um pouquinho. Então, aqui é um quadro, uma maneira simples assim, de mostrar como é que é encaminhamento. O Jorge já falou um pouquinho, né? Então, a gente tem a avaliação com o médico, tem o exame de polissonografia para fazer a classificação, né, dessa apneia obstrutiva do sono, se ela é leve, moderada ou grave, para a gente estar sabendo se vai encaminhar para um dentista para o aparelho intraoral ou cirurgia ortognática, ou para o médico para o uso de CPAP, né? Então, quando ele chega no dentista, né, a gente vai fazer uma avaliação clínica, né? Vai ver condição dental geral, articulação temporomandibular e músculos da mastigação, né? Se indicado o aparelho intraoral, a gente vai ter que ver que tipo de aparelho intraoral, né? Fazer uma documentação ortodôntica com radiografia panorâmica, cefalometria, né? Os modelos, e fazer o acompanhamento posteriormente. Aqui, então, um artigo falando, né, a face da medicina do sono dental no século XXI, né? Então, o dentista do sono ele tem que fazer associação entre dor orofacial e sono, associação de bruxismo do sono com outras desordens do sono, e aqui eu vou fazer uma pausa, porque isso é de extrema importância para todos os dentistas que estão me ouvindo. Não é porque a gente olha clinicamente relato de bruxismo que a gente vai sempre botar a placa oclusal, que é uma coisa que está aos montes, né, a placa oclusal sempre sendo indicada, e esquecendo de perguntar para o paciente se ele ronca, se alguém já viu ele engasgar à noite, se ele se sente disposto, dando um indício de alguma outra comorbidade, né, de algum outro distúrbio do sono para esse paciente, né, e aí seria indicado outro tipo de tratamento e não a placa oclusal.
avaliação e manejo, né, desse bruxismo do sono, manejo da apneia obstrutiva do sono. Então, os procedimentos, né, como eu já falei aqui, de indicação para aparelho intraoral, a gente vai ter a polissonografia, né, exame físico junto ao médico, questionários, e a gente vai estar indicando o aparelho. Né, avaliação física facial e das vias aéreas, né, então o otorrino vai fazer ali a rinoscopia, a oroscopia, nasofibroscopia, né, junto ao dentista vai estar olhando o palato duro, palato mole, úvula, língua, o índice de Mallampati, a graduação das tonsilas, o padrão esquelético, classificação de maloclusão, né, então uma avaliação em conjunto. Então, né, foi indicado o aparelho intraoral. Quais são as recomendações? As documentações, né, modelos de gesso, fotografias, as radiografias cefalométricas, panorâmicas, periapicais, se necessárias, registros oclusais. Informar o paciente, né, um termo de consentimento de como vai funcionar o tratamento com o aparelho intraoral, né, quais os possíveis efeitos colaterais, né, que têm que ser avaliados e registrados, né, em todas as consultas de acompanhamento. Aqui uma cefalometria e a paciente ao lado com o aparelho intraoral, né? Análise cefalométrica. Então, durante o acompanhamento do aparelho intraoral, as principais razões para uma diminuição do efeito de um tratamento com o aparelho intraoral, inicialmente bem sucedido, relaciona-se a uma falha na manutenção desse avanço da mandíbula, na posição prescrita, e um aumento no peso corporal durante o período de follow-up. Isso vai acabar atrapalhando o nosso índice de sucesso do aparelho intraoral. Muito obrigada. A gente tem, então, a finalização dessa aula e logo a seguir a gente já chama a Andréia. Eu quero dizer aqui sobre a aula da Débora que é extremamente importante a gente divulgar a necessidade de termos como parceria nós médicos do sono, os dentistas do sono, dentistas que se preocupam e que se ocupam com a atividade do tratamento, do diagnóstico e tratamento desses pacientes, porque o aparelho intraoral, ele veio para poder auxiliar e muito os pacientes apneicos. Tem essa observação que ela falou ali agora há pouco sobre o bruxismo, as placas oclusais, o aparelho intraoral, isso é uma coisa que precisa também, isso é o dentista que sabe avaliar, eles precisam ter todo um conhecimento para isso. Então, não é tão simples assim comprar um aparelho na internet e usar. Logicamente, pode-se até utilizar um modelo para ver se funciona minimamente e isso, de repente, até motivar, como os wearables que o Jorge estava falando, pode até motivar o aparecimento de um problema, né? Nossa, eu tenho um problema e estou resolvendo parcialmente com isso aqui, então talvez exista realmente. Então, é isso que a gente vem fazendo aqui, chamar a atenção dos problemas do sono, levantar essa polêmica e fazer com que todos pensem em sono, tanto os profissionais da saúde quanto a população em geral, para poder, então, viver melhor. Bom, Andréia, agora eu vou, inclusive, passar esse microfone para a Débora, e ela vai fazer a tua apresentação, e a seguir do Antônio, porque são colegas de profissão, e a Bessono, então, vai fazer esse convite. Vamos lá, Débora. Então, vamos lá, dentistas do sono. Então, a nossa próxima palestrante é a dentista do sono Andréia Sguilar, e ela vai falar como evitar um possível respirador oral desde a primeira infância. Graduação em odontologia UMESP, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, especialista em implantodontia, certificação em odontologia do sono pela ABROS, ortodontista e dentista do sono. Tudo contigo, Andréia. Estou só enviando a solicitação aqui no Instagram, ver se foi. Não sei se foi. Ai.
Entrou? Entrou. Achei que sim, né? Deu certo. Primeiramente, queria agradecer muito, Clarissa, Débora, parabéns pelo evento. É uma honra estar com vocês, estar com referências do sono, e para falar de um tema que envolve prevenção, né? Na Semana do Sono, o que mais a gente quer é prevenir, né, a população, levar para os profissionais da saúde, né? Eu sei que tem vários colegas meus aqui já entrando no Instagram que estavam querendo, assim, saber mais da odontologia do sono, saber mais como a ortodontia pode estar entrando nessa parte de sono, e falar também de um assunto que envolve desde da minha graduação, né, que eu faço estudos, o meu TCC foi em cima de respirador oral, e falar de prevenção envolve você prevenir desde a primeira infância, né? Desde a amamentação da criança, né? Então, mamães que amamentam, que podem amamentar, amamentem, né? Porque o respirador oral pode ter sérias complicações, e a primeira infância, já na época da amamentação, a gente tem o maior estímulo ali do sistema imunológico, a gente tem o estímulo da musculatura dos ossos da face, da deglutição, da fonação, da respiração, da mastigação. Então, o ato da criança ali se esforçar para fazer a sucção do leite, fazendo com que tenha aquela respiração mais nasal, faz com que toda a parte óssea dela seja estimulada de forma correta, né? Diminui também o risco de asma, diabetes, da obesidade e outras alergias. Fora o benefício da mãe também, que aí daria outra aula, né? Mas eu acho que a amamentação é muito importante para o fluxo da vida mesmo dessa criança. Então, como que age, né? O remodelamento ósseo depende do quê? Da pressão contínua exercida por músculos e tendões, né? Então, o ato dessa criança fazer a sucção, estimular a respiração nasal, faz com que ela tenha esse crescimento ósseo de forma mais ordenada. Lembrando que o crescimento lateral da face é dependente também desse fluxo aéreo nasal. Porém, algumas crianças envolvem, né, algumas síndromes, prematuridade, uso de mamadeira ao longo da vida, né, por muito tempo. Então, mamães, tentem, né, tirar essa mamadeira o quanto antes, chupetas, proporcionando até uma hipotonia ali muscular, que é a flacidez, né? E a hipertrofia dos linfóides envolve o quê? Hipertrofia adenomilariana, e aí a gente teria que estar agindo junto com outras especialidades aí também, tá? Então, cabe ao dentista também, na primeira consulta, estar orientando essas mamães o quanto é importante a gente orientar esse uso progressivo aí da mamadeira e da chupeta, tá? Então, as manifestações mais frequentes no respirador oral envolvem o quê? Dormir de boca aberta, né? Às vezes apresentam roncos, saliva no travesseiro, dificuldade de dormir ou sono agitado, irritabilidade, sonolência durante o dia, enurese, né? Fazer xixi na cama, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, redução do rendimento escolar, né? Às vezes, o papai e a mamãe nem observam, né, como essa criança dorme, né? Então, o dentista, eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente recebe esse paciente somente com a queixa de uma má oclusão, de um dentinho torto, né? Então, a gente tem que saber orientar e saber falar, papai, mamãe, ou o responsável, né? Observa se essa criança respira bem, se ela mastiga bem, né? Se ela consegue triturar os alimentos, né? Às vezes a criança é diagnosticada com transtorno de atenção, de hiperatividade, às vezes o problema está no sono, né? O problema está na falta
de qualidade de sono dessa criança. E rendimento escolar também, né? Existem estudos comprovando até diminuição aí do QI em função de uma respiração errada. Então, quais são os aspectos, né, físicos dessa criança? Quando chega uma criança só com uma queixa de dentinho fora do lugar, ah, meu filho está com o dentinho fora do lugar, você observar que tem uma face alongada, os lábios hipotônicos, ressecados, uma musculatura mais flácida, alteração de postura, né, desse paciente, um paciente que fica com a postura mais para frente, a cabeça mais anteriorizada, olheiras, aspecto cansado dessa criança, falta de concentração em sala de aula tem muito relato, alteração de fala, de deglutição por conta de interposição lingual, alteração de posição lingual, tá? Tudo isso o dentista, como às vezes, né, chave de entrada aí, né? Às vezes o paciente aborda primeiro o dentista, né? Ele nem sabe se o paciente tem problemas respiratórios. Então, cabe a gente fazer uma anamnese mais direcionada para ter essa noção. E evitando o respirador oral, né? A gente tem que saber as patologias associadas aí, né? Quais são os fatores de risco quando essa criança crescer e se ela puder virar um futuro roncador e apneico, né? Então, hoje a gente fala muito dos fenótipos, né? Da parte de obesidade associada, a parte genética, hipertrofia tonsilar, os fatores de risco, anomalias craniofaciais, obesidades, doenças neuromusculares, síndromes, prematuridade. Então, o dentista tem que estar bem a par de tudo isso. E falando da cavidade oral, né, que é um dos principais motivos que o responsável acaba levando, geralmente esses pacientes têm mais estreitamento maxilar, o palato arqueado, né, um palato em ogiva, uma língua mais baixa anteriorizada, uma mordida às vezes cruzada posterior, compressão ou desuso de cavidades nasais, rotação póstero-inferior da mandíbula, né, essa mandíbula tem um crescimento mais verticalizado, às vezes apresenta retrognatia, uma oclusão, né, um queixinho mais para trás, aumento do comprimento da face, né, uma face mais alongada, a mordida aberta anterior, às vezes por associar hábitos deletérios, associar chupa-dedo, chupeta, né, em função dessa mordida e em função da hipotonia lingual, essa criança também pode adquirir uma mordida aberta anterior. Diminuição do espaço retrofaríngeo, tá? Isso também a gente consegue detectar nas cefalometrias. Então, aqui existem trabalhos, né, comprovando, né, o que acontece no respirador oral, né? A gente tem um crescimento mais caudal da mandíbula, um crescimento mais verticalizado devido à constante abertura dessa mandíbula, né? A criança fica muito tempo de boca aberta, ela muda a posição de pescoço, de coluna, né? E ela faz com que essa mandíbula tenha um crescimento mais verticalizado. Então, o dentista, quando o primeiro ato, assim, ele tem o quê? Que pedir uma documentação ortodôntica, onde vão vir cefalometrias, vão vir radiografia panorâmica, e um exame bem legal de pedir é a avaliação da idade esquelética, né? A radiografia carpal, para a gente saber em que idade seria legal e qual tipo de dispositivo, né, que a gente poderia estar colocando intraoral ou qual aparelho, dependendo dessa idade. Hoje a gente sabe que as meninas entram em puberdade muito mais cedo do que os meninos, né? Então, quanto antes tiver essa intervenção, melhor. O escaneamento digital também, intraoral, também favorece bastante essas crianças, às vezes, como elas não respiram bem pelo nariz, o escaneamento é bem indicado, ao invés de realizar as moldagens, né, as habituais, e saber também avaliar se essa criança tem amígdalas hipertrofiadas, tem adenoide hipertrofiada, saber encaminhar para os otorrinos, para uma avaliação. Às vezes a criança respira mal, mas nunca passou no médico, né? A fonoterapia também
tem que entrar, porque não adianta a gente estimular essa criança, estimular crescimento, se ela ainda tem um vício ali de interposição lingual. Então, ela tem que readequar a postura lingual, ela tem que readequar toda a parte muscular também, para no futuro não ter recidiva, né, do caso. Então, sabendo que todas essas alterações, esse paciente ele pode ser um retrognato, ele pode ser um classe 1, ele pode ser um classe 2, ele pode ser um classe 3. A gente tem que avaliar se esse paciente ele tem uma retroposição mandibular só, ou se ele tem uma retroposição maxilar, se esse paciente é só cirúrgico, ou se esse paciente onde dá para a gente fazer o estímulo de crescimento ósseo e tentar evitar o colapso das vias aéreas no futuro. Tá? Hoje a gente usa a análise cefalométrica, o USP, né? Uma das medidas mais utilizadas, até orienta os pacientes para eles entenderem qual é o grau, né? Qual é o prognóstico daquele tratamento, saber o SNA, o quanto que essa maxila está para frente ou para trás em relação à base do crânio, saber o SNB, o quanto essa mandíbula está para frente ou para trás em relação à base do crânio. Então, é muito importante a gente orientar o paciente mostrando mesmo, olha, você tem uma falta de crescimento mandibular, mas a sua maxila também tem. Então, a gente ter esses exames, a gente pode estar orientando, estimulando e estar indicando o melhor tratamento para esse paciente. Então, o que é a odontologia? Como a odontologia age, né? Na criança, entra a ortopedia funcional dos maxilares, que são o crescimento, né, das bases ósseas, ortodontia com aparelhos fixos. Isso vai depender muito da idade óssea, né? Quando a gente entra, por exemplo, com um disjuntor, geralmente a gente já age de forma menos conservadora, né? Porque já está numa idade óssea avançada, então tem que abrir rápido, ou fazer um estímulo de crescimento transversal, antero-posterior, de forma mais rápida, né? Para evitar que essa criança um dia vire um respirador oral e talvez um apneico, né? Colocar aparelhos, às vezes, com impedidor de língua, né? Para readequar, junto com a fonoterapia, a readequação de postura lingual. E já no adulto, já não dá para a gente fazer. Não temos a possibilidade desse estímulo de crescimento ósseo. Então, a gente já entra com aparelho fixo, né? E, às vezes, cirurgia ortognática, fazendo avanço mandibular ou fazendo avanço maxilomandibular, e se tiver associado à apneia obstrutiva do sono, tratamentos como CPAP, como todos aí nós já falamos aí nas outras palestras, aparelho intraoral e fonoterapia. Então, existem muitos trabalhos, né, comprovando que os efeitos da expansão rápida da maxila promove, sim, um aumento ali significativo do volume nasal, melhorando essa respiração, então melhora o crescimento transversal e antero-posterior dessa criança. Né? E esse aqui é um estudo que foi feito com crianças de idade mais ou menos de 8 a 7 anos, usando o IRAX, né? Então, provando, né, a eficácia aí da expansão e da melhora do índice de apneia também de crianças que tinham em torno de 12 e foram para 0,4. Em alguns casos, a gente também entra tanto com a expansão rápida da maxila, como a máscara de Petit, né? Para fazer o tracionamento anterior dessa maxila e evitar o crescimento excessivo dessa mandíbula. Então, por isso que é de extrema importância a gente pedir uma documentação ortodôntica para a gente saber exatamente o quanto que está tendo de alteração de crescimento orofacial dessa criança. Então, vários estudos comprovam que as anormalidades esqueléticas em paciente com AUS, a gente pode ter tanto pacientes classe 3, classe 2 e às vezes até classe 1, né? Porém, eles são birretrusos em relação à base de crânio. Lembrando, né, nas semanas do sono, então, a importância, né, que nós dentistas, ortodontistas, dentistas do sono, temos, né, a responsabilidade de saber encaminhar esses pacientes, de saber ter equipes multiprofissionais,
trabalhando, conscientizando as famílias, sabendo que a criança, às vezes, está no momento de aprendizagem, de desenvolvimento de fala, de deglutição, e às vezes ela pode ter diagnósticos errados, né? E às vezes, tratando o sono dessa criança, melhorando o desenvolvimento crâniofacial dessa criança, a gente pode evitar grandes problemas futuros aí, tá? Então, lembrando aí que a Semana do Sono, né, a frase é sono de qualidade, mente sã, mundo feliz, pensando em melhorar a qualidade aí de sono dessas crianças no futuro, que serão os adultos, né, e que podem evitar aí grandes problemas aí, grandes patologias. Queria agradecer doutora Clarissa, doutora Débora, minha colega de turma, estou muito honrada, viu, de estar aqui hoje com vocês, muito feliz e parabenizar pelo evento, gostei muito de participar. Obrigada, Andréia. Excelente palestra, eu gosto muito desse tema, muito mesmo, de como a gente vai moldando nessas crianças esse padrão esquelético, né? Para a gente ter um adulto com padrão esquelético favorável, né? Evitando aí esse índice de ronco e apneia alto que a gente tem na população. Acho de extrema importância essa área na odontologia, que antes não era nem feita, né? Antes se esperava. Não, ainda é muito novo para botar aparelho, né? Muito novo, muito novo, vamos esperar mais um pouquinho. E agora a gente já está vendo uma mudança muito grande na odontologia, né? Já interferindo aí nas crianças pequenas, né? Com expansão rápida da maxila, né? Em todos esses tratamentos que tu explicou brilhantemente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Queria agradecer todo mundo que está na live, pacientes, familiares. Que bom, vai sair todo mundo sabendo sobre o respirador oral e a apneia. Sim. Obrigada, Andréia. Obrigada, um beijo. Beijo. Então, o próximo é o doutor Antônio Rocha. Olá. Tudo bom, Antônio? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu preciso... Andréia, só tem que sair ali o slide. Vou pedir para participar aqui. Solicitei no Instagram também. Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo? Deixa eu ver. Antônio, vou te apresentar então, enquanto tu vai compartilhando. O Antônio, então, ele é cirurgião dentista, né? Mestre em promoção da saúde, Unisc, membro da Associação Brasileira do Sono e presidente da Regional Rio Grande do Sul, da Associação Brasileira do Sono. Muito obrigada, por sinal. Certificação em odontologia do sono pela Abros. O Antônio vai falar o tema O bruxismo do sono afeta a qualidade do sono? Tudo contigo, Antônio. Tá certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, tudo ótimo. Bom, primeiramente, eu quero agradeço em nome da Associação Brasileira do Sono, eu como representante da Regional Rio Grande do Sul, quero parabenizar a doutora Clarissa Castanho pela dedicação ao longo de todos esses anos ligada à medicina do sono lá na região sul do nosso estado, né? Uma pessoa com um nome que é um expoente e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje à noite, né, nesse evento da Associação Médica de Pelotas, a Débora também, como colega, e aqui podendo receber a minha participação. Agradeço. E, então, vamos à questão da Semana do Sono de 2022, fala sobre sono de qualidade, mente sã e mundo feliz. Antônio, Oi. por favor, eu só vou te pedir para abrir o teu microfone do Insta. Agora está vindo, deixa eu ver. Não, agora está vindo, Antônio, agora está vindo. Está tudo certo. Obrigada, viu? Desculpa interromper. Voltou? Tá ok. Então, se precisar, eu modifico aqui. Tá tudo certo, sim. Tá certo assim? Então, como eu estava falando, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui mais um ano aqui na Semana do Sono de Pelotas e agora com a Associação Brasileira do Sono.
agradecer a todos que me antecederam também, porque fica mais fácil falar depois de vocês, mas minha aula eu fui modificando ao longo do tempo e bagunçando um pouco para a gente poder tentar ser um pouco mais claro, mas vocês já estavam esclarecendo bastante as coisas, mas vamos lá. Então, o bruxismo do sono afeta a qualidade do sono. O pessoal está falando no Instagram que parou o áudio. Só verificar aqui, vocês estavam me ouvindo? Acho que voltou o som, Antônio, no Instagram. Eu estou conectando um microfone de lapela ali, que deve melhorar isso. Bom, vamos lá para a questão do bruxismo do sono. Se o bruxismo do sono afeta a qualidade do sono? Bom, essa é uma pergunta que a gente acaba se fazendo, porque a qualidade do sono ela pode ser afetada por todas as coisas. Aqui eu selecionei apenas algumas. Uma delas sobre a questão da insônia por si só, como todos nós conhecemos, seja ela pela questão de dificuldade de iniciar o sono ou de manter o sono, ou até mesmo um acordar precoce. A apneia obstrutiva do sono, que é a parada respiratória durante o sono, que já falaram bastante sobre o tema. A questão do refluxo gastroesofágico também tem um fator importante que a gente precisa falar, e eu vou falar um pouquinho também sobre isso, porque o bruxismo também pode afetar a qualidade do sono. Por isso que a gente hoje, nas últimas alterações sobre a questão do bruxismo, existe o normobruxismo e o patobruxismo. O normobruxismo pode ser justamente a situação que nós temos uma questão de um apertamento dos dentes, um contato dos dentes, mas nada que seja patológico. Por isso, depois tem, além do normobruxismo, tem o patobruxismo. E para atrapalhar o normobruxismo, a gente tem todas essas outras coisas, que é justamente a alteração do estado emocional, como já sabemos ao longo do tempo, sobre a questão de estresse, ansiedade. Temos também a questão da insônia, que foi comprovado no último, na avaliação do nosso amigo lá, Maluli, lá de São Paulo, quando pegou os dados do Episono e fez um apontamento onde conseguiu ver que tem um perfil de mulheres de meia idade que tem uma tendência maior à insônia e também a questão de bruxismo. Então, elas também passam do normobruxismo para o patobruxismo. A apneia do sono, também como um fator que pode ser protetivo a questão do bruxismo, e a questão de refluxo gastroesofágico também tem um fator. Bom, eu falei um pouco sobre a questão das mudanças que aconteceram sobre a questão do sono e do bruxismo, que vem ao longo do tempo mudando. Aqui a gente tem sobre um consenso lá de 2012, onde a definição é a atividade da musculatura mastigatória de maneira repetitiva, caracterizada por um ranger de dentes, que as pessoas muitas vezes conhecem o ranger de dentes como sendo a principal característica do bruxismo. Porém, existe a questão de apertamento dos dentes, que às vezes as pessoas nem chegam a perceber, porque às vezes não chega a fazer o som para o parceiro, então o parceiro acaba não percebendo e tendo uma maior dificuldade de procurar tratamento ou perceber a necessidade de ir atrás de ajuda de profissional, seja médico ou dentista, para poder verificar isso. E ainda existe a questão do bracing and thrusting, que é justamente a rigidez mandibular, que ainda pode ser considerado, então, a questão de bruxismo, porém não tem o contato dos dentes. O que, sinceramente, eu que atuo no sono já desde 2008, me surpreendeu quando foram colocar justamente a questão de bruxismo até o não contato de dentes, também se dá pela questão de estarmos tensos e, com isso, ser considerado uma situação de bruxismo pela questão do aumento do tônus da musculatura mastigatória. Então, aqui em 2018 já vem a questão do consenso internacional, e coloquei ali como work in progress, justamente ele está sempre tendo uma mudança, sempre uma evolução, porque, afinal de contas, a questão do bruxismo, ele evolui muito, né? E aqui, em 2018, se declarou o bruxismo do sono
antes que era apenas bruxismo do sono e bruxismo da vigília, como bruxismo do sono em 2 tipos. Agora melhorou, agora estou vendo vocês duas. Então, assim, o bruxismo rítmico, que é o bruxismo fásico, que é a questão do ranger de dentes, então, que muitas vezes é a questão de dar o som, e por muitas vezes é o que ajuda as pessoas a perceberem a questão de problema de bruxismo que faz o som ao parceiro e por isso ele é percebido. O bruxismo não rítmico, que é um apertar, muitas vezes a pessoa acorda cansada de manhã, apertou os dentes a noite inteira, muitas vezes o parceiro não percebeu e ele nem sabe por que acorda tão cansado e muitas vezes é por justamente algo assim. O bruxismo de vigília, que é a atividade muscular dos músculos da mastigação durante a vigília e com contato ou não contato dos dentes. Isso é interessante para a gente pensar o quanto nós, profissionais da área da saúde ou até mesmo profissionais que estão no momento de maior tensão, talvez até mesmo dentro de um escritório, fazendo sua atividade laboral, no momento de maior tensão, tem a tendência de apertar os dentes e sem mesmo, muitas vezes, perceber o quanto isso acaba sendo recorrente. Então, com isso, como é que é feito o diagnóstico do bruxismo? Basicamente, ele aqui tem 3 formas, onde ele é tido como possível, provável e definitivo. Sendo possível, através de um autorrelato, através de questionário, coisas do tipo que podem ser tido como um diagnóstico possível. O provável é quando tem um exame clínico por um profissional que acaba verificando pontos de desgaste dos dentes, situações nesse sentido que acaba sendo mais evidente a gente perceber algumas situações características da questão de bruxismo, pelo desgaste dos dentes, também como na parte superior, né, do contato dos dentes, como às vezes pela lateral. E o definitivo, que eu não, sinceramente, não, assim como a nossa colega Cibele Dalfabro, ela também não gosta tanto do termo definitivo, apesar dele ser considerado o ideal através de polissonografia ou através de algum aplicativo que pode ser auxiliado durante o momento de vigília, durante o momento de trabalho, um aplicativo como o Desencoste, que pode ser instalado no celular, que de tempos em tempos vai fazendo um alarme para que a pessoa observe como é que estão os seus dentes, se eles estão apertando os dentes ou não. Porque o termo definitivo parece que não vai melhorar, quer dizer, nunca vai mudar, parece que uma vez declarado ele é definitivo, vai ter isso para sempre, e a gente sabe que às vezes pode acontecer através na polissonografia, naquela noite apenas, o indivíduo não ter apresentado uma situação de apertamento tão forte como é o habitual, ou tão corriqueiro como é no dia a dia dele, e talvez não seja diagnosticado apenas com uma noite de sono apenas. A epidemiologia do bruxismo nos adultos tem aqui no trabalho do Manfredini, lá de 2013, se constatou uma epidemiologia de 22% a 31% nos casos de vigília e também no bruxismo do sono em torno de 13%. Lembrando que a gente tem ainda muitos estudos a se fazer sobre isso e a questão da epidemiologia do bruxismo às vezes é delicada a gente ter uma total certeza, apesar que essa revisão da literatura ela é bastante ampla e ela teve várias formas, mas principalmente sobre a questão do autorrelato. E às vezes a gente sabe que conforme o período de idade, o momento de idade, esse autorrelato as pessoas acabam daqui a pouco não percebendo, não coincidindo tanto quanto alguns exames de polissonografia também. Esse estudo aqui mostra que existe uma dificuldade em torno de 40, mostrou nesse grupo, 47% das pessoas teve uma dificuldade de manter o sono, sendo 1/3 dos pacientes com bruxismo do sono relatavam dor na região de ATM também. Esse é um estudo lá do Canadá, tá? Que foi levantado pela Cibele Dalfabro, mas o Gilles Lavigne fez parte. E aqui a frequência mostra que a prevalência da apneia do sono foi 3 vezes maior nos pacientes com desgaste dentário. Então, é importante que, daqui a pouco, o otorrino que perceba um paciente dentro do seu consultório que vai para verificar alguma outra questão da parte otorrino, mas que ele percebe um desgaste dos dentes desse indivíduo, chame atenção. Pode ser que tenha um fator importante
de apneia do sono que não esteja sendo percebido também, porque às vezes não percebido nem pelo próprio paciente. Quanto mais grave a apneia do sono, maior a perda de estrutura dentária. Por isso é meu chamado para que os colegas otorrino que nos acompanham também tenham a possibilidade de observar quanto a isso. Esse estudo aqui, que é feito aqui no Rio Grande do Sul, mostrou que quanto mais grave o refluxo, piores as lesões dentárias. Então, porque tem a relação, lá como eu comentei lá no início, sobre a questão do refluxo, que pode ser justamente por uma alteração do pH ácido proveniente do refluxo, acaba tendo uma tendência maior do contato interdentário, fazendo uma ativação dos mecanorreceptores do ligamento periodontal, o tecido que envolve a raiz dos dentes, e acaba fazendo uma secreção salivar maior e fazendo a deglutição, permitindo uma melhor deglutição e melhorando, equilibrando o pH dessas estruturas, dessa região, e diminuindo a questão do refluxo e pela questão da deglutição da saliva. Então, é sempre um alerta também que a gente pode perceber que nós temos daqui a pouco, na anamnese, a oportunidade de perguntar ao paciente se ele tem também uma questão de refluxo e aí começar a levantar algumas possibilidades também de lesões dentárias, mas também a questão de apneia do sono, porque podem ter a relação entre elas, assim como a questão da insônia. Aqui, enquanto vocês estavam conversando, eu acabei levantando algumas questões, porque os distúrbios do sono predispõem a algumas condições dolorosas e podendo alterar algumas situações que já estavam mais crônicas ou mais controladas, e a pandemia veio aí para mostrar o quanto consegue, quando bagunçado a nossa parte emocional, fazer com que o nosso sono seja tão prejudicado, inclusive na parte odontológica a gente tem percebido e percebeu um aumento na fratura de placas de tratamento para bruxismo, dentes, pacientes quebrando, ou mesmo unidades de prótese, a gente tem percebeu isso também. Inclusive foi um dos apontamentos que a gente fez na Semana do Sono do ano passado, quando eu fiz também uma participação sobre o tema. Aqui algumas complicações da questão de bruxismo, como dor e desconforto temporomandibular, cefaleia do tipo tensional, desgaste dental, que eu trouxe aqui algumas imagens, que pode ser nessa região aqui, vocês estão vendo na imagem da esquerda, que é no lugar onde é que nós mordemos, onde nós mastigamos, nessa posição dos dentes, pela questão do atrito do dente inferior contra o dente superior, assim como lesões de abfração, como são essas lesões do lado direito, que a gente percebe, pela flexão do dente. Apesar de termos dentes que a estrutura mais dura do nosso corpo ser o esmalte do nosso dente, ele se torna fragilizado pela flexão dos dentes, pela grande compressão, de maneira cíclica também que acontece. A hipertrofia muscular, às vezes, não é tão percebida, mas a gente tem alguns casos de pacientes que acabam tendo, por muito tempo, tendo a questão do bruxismo e tendo uma tendência maior de apertamento. E a hipersensibilidade dental, vocês podem imaginar, pessoas que têm uma questão de bruxismo, exposição da dentina, exposição na lateral da dentina, como essa imagem do lado direito. Imagine esse indivíduo comendo um sorvete, alguma coisa que pegue o gelado nessa região, o grau de estresse químico e principalmente físico que acontece nesse nervo desse dente por essa exposição a esse frio de uma maneira tão rápida, tão abrupta, quando nós não temos mais o esmalte sobre os dentes. Precisamos saber, isso foi agora a gente, aproveitando a aula da Débora, eu resolvi colocar justamente que é importante a gente saber, nós dentistas, que não é apenas uma placa oclusal, estabilizador oclusal, que a gente vai tratar a questão de bruxismo. Ele é multidisciplinar, a gente precisa descobrir qual é o ponto, qual é a situação da etiologia, porque ele, de fato, altera muita coisa, ele está relacionado a muita coisa do nosso organismo, não necessariamente diretamente como causa e efeito, mas é um sinal que muitas vezes a gente precisa perceber isso. E nesse estudo aqui, apenas um estudo piloto, onde lá com Gilles Lavigne, por modificações de placas oclusais,
foi percebida que, em alguns casos, existe um agravamento do bruxismo, aliás, um agravamento da apneia do sono por placas sendo confeccionadas da forma habitual, como nós, muitas vezes, na época da graduação, aprendemos como placas, chamávamos ainda de mil relaxante, pelo menos eu sou dessa época, chamávamos de placas mil relaxantes, colocadas apenas na arcada superior. E aí se percebe com esse estudo piloto, que dependendo do design, do modelo de placa, pode ser, inclusive, piorar a situação de apneia do sono. Então, por isso que é importante a gente ficar atento a tudo isso, estudar sempre mais, conversar sempre mais com os colegas de toda a área do sono, o otorrino, o neurologista e diversas outras áreas, porque mesmo até aqui a gente comentou o quanto é importante termos associado toda a atenção médica ao paciente, principalmente, inclusive, ao médico gastroenterologista, que pode nos auxiliar num acompanhamento maior também com o nosso paciente também. Então, por tudo isso, a questão de apneia do sono, bruxismo, insônia e refluxo gastroesofágico, está tudo isso relacionado à alteração da qualidade do sono. Por isso que a gente precisa apontar todos esses lados e pensar o paciente sempre como um todo. Quero agradecer mais uma vez, Clarissa, Débora e todo o pessoal da Associação Médica pelo excelente trabalho que fizeram ao longo desses dias e também esses dias serviram para mostrar o quanto vocês trabalham já no dia a dia pelo sono ao longo de todos esses anos também. E agradeço mais uma vez, Clarissa. Muito obrigada, Antônio. Excelente palestra, né? Então, a gente tem que lembrar, né, que o bruxismo pode estar associado a muitas coisas, né? Distúrbios do sono. Tem se falado e se feito muitos trabalhos, né, da indicação do aparelho intraoral, mesmo para pacientes que têm apenas o ronco, né, e o bruxismo. Então, tem se mudado um pouquinho a conduta aí, né, do paciente que tem bruxismo, e é muito interessante a gente saber de tudo isso, e principalmente, né, principalmente não, mas também os otorrinos observarem isso, né, se tem um desgaste dental, o que pode estar acontecendo com aquele paciente que está com aquele desgaste, será que esse paciente tem refluxo, será que ele tem uma apneia, o que está acontecendo? Muito interessante a tua palestra, muito obrigado, Antônio. Obrigado, muito obrigado mais uma vez. Gente, eu quero, como presidente da Associação Médica de Pelotas, em nome da Laura Proto Siqueira, que é a nossa presidente do Departamento de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, agradecer enormemente a presença de vocês, mas, antes de mais nada, Andréia, Antônio, Débora, exatamente, George, a Carol não está mais com a gente porque ela já deve estar palestrando no outro evento, mas o link que o Antônio fez, né, os otorrinos que estão aqui, vamos aproveitar e observar essa dimensão vertical, a altura, né, a dimensão vertical que vocês tanto falam, que é fecha a boca, dente superior, dente inferior, arcada legal, bonita, tal. Me digam uma coisa, isso é uma pergunta que faz muito tempo que entra e sai, aquilo passa. Fazemos a polissonografia, Jorge, com o paciente usando as próteses dentárias ou eles vão tirar como eles dormem todos os dias? É uma dúvida que, para ser bem sincero, eu até nunca parei para pensar nisso, viu? Juro para você. Assim como os medicamentos já têm suas regulamentações sobre o uso, né? Mas assim, eu acho que a questão mesmo é o que nós precisamos avaliar, né? Então, se é algo que a gente precisa investigar bruxismo e tudo mais, mas a gente tem o próprio movimento muscular dos músculos que vão propiciar isso. É lógico que sem ter os dentes, isso seria, eu acho que um pouco limitado, né? Então, a prótese talvez, eu acredito que pela rigidez da estrutura, seria mais fácil para você identificar esses possíveis movimentos nos canais de mento. Porém, se a gente deixar os pacientes com os dentes, com as próteses, a gente vai ter um índice de apneia e hipopneia 20x. Maior. Se a gente... Bom, se a gente tira a prótese, pelo que eu entendi, né, Antônio, a gente vai ter um índice de apneia e hipopneia maior.
Então, essa é a minha questão. Eu acho que fica aí uma sugestão de trabalho para quem se dedica ao mestrado, doutorado, PhD. Eu acho que a gente precisa também pensar, a gente tem que aceitar as sugestões, fazer essa questão da multidisciplinaridade é fantástica. O quanto a gente aprende numa conversa como essa. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Tem tanta sugestão para alterações para quem tem uma dimensão vertical menor, quando tira essas próteses, e ele dorme no dia a dia sem elas, muitas vezes, né? Então, isso. Eu acho... Fala, Antônio. Só para acrescentar e poder contribuir, primeiramente, acredito que o ideal, como o sono é muito individual, precisa ser pensado a forma que esse indivíduo dorme no habitual dele do dia a dia. Existem pacientes que não tiram a dentadura para dormir, seja por vergonha da parceira, mesmo um casamento extenso já há muitos anos, ou até mesmo a sensação de não ter os dentes em boca. Então, se ele não dorme, se ele não dorme sem a prótese, eu acredito que já esteja respondida a pergunta puramente. Porém, se nós formos analisar a questão de dimensão vertical com e sem a prótese, a gente precisa também pensar que daqui a pouco ele tocando o rebordo, sem a prótese, tocando o rebordo inferior contra o rebordo superior, pensando que ele não tem dentes nem em cima nem embaixo, pode gerar dor e causar microdespertar, pela questão do contato. Porém, a questão de bruxismo, é considerado também bruxismo o simples fato dele ter tonicidade muscular de apertamento sem tocar os dentes. Como ele não tem dentes, pode ser pensado apertamento sem tocar os rebordos. Então, ele também vai ter atividade muscular. Então, a gente vai, volta a estaca zero da pergunta de novo. Mas é um pensamento interessante tudo quanto a isso. Andréia, tuas considerações? Eu concordo com o Antônio. Eu acho que assim, o exame deve ser feito sempre com o paciente como ele costuma dormir habitualmente, né? E a questão aí de levar em conta essa questão de apertamento, né? Existe o bruxismo cêntrico, excêntrico, tudo que ele falou. Mas eu concordo sim com o Antônio. Perfeito, gente. Eu acho que finalizamos, então, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês. A Associação Médica de Pelotas se encanta com cada Semana do Sono que a gente produz, e com a colaboração de vocês, ela fica enriquecedora. Agradeço a presença mais uma vez. Obrigada a todos. Obrigada, Débora. Obrigada, a equipe que está por aqui. E até o próximo ano. Obrigada. Obrigada a todos. Até mais. Gente, um beijo. Obrigado. Beijo.